Boa noite a todos. Caridade é um tema que é bastante citado no Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo fora da caridade não há salvação, mas também no capítulo 11, no que o tema é amar ao próximo como a si mesmo. E no item 14, ele vai falar num trecho assim para nós: a caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência sempre concedida, e em todas as coisas que concedeis ao vosso próximo. Podeis também exercer essa sublime virtude em relação a muitos seres que não precisam de esmolas, mas sim de palavras de amor, consolação e encorajamento que conduzirão ao Senhor. Então, quando a gente fala em caridade, muitas vezes a gente sempre pensa em dar a notinha de R$ 2 que a gente tem no bolso, a moedinha, a caridade material de doar uma marmita, uma roupa velha que a gente não está usando mais, porque dificilmente alguém doa uma roupa nova, né? A gente lá recebe muita coisa, muitas vezes a gente vê que as roupas até vêm sujas, as pessoas nem se preocupam em higienizar ou costurar, bem rasgada. Muitas coisas que vêm para o bazar são descartadas, vou te dizer que quase 50%, porque a pessoa acaba doando utensílios domésticos que estão quebrados, avariados, faltando uma parte, um eletrônico que queimou, aí quer descartar. Uma cama que está com o estrado quebrado, o colchão furado, aí vocês retiram. Aí a pessoa às vezes vai lá retirar um baita do trabalho, sobe a escada, prédio 3 andares, e vai ver tudo danificado. Então, na caridade material, a gente tem que ter atenção no que a gente está doando, para ver se aquilo ali vai ser útil de alguma forma. Se para mim já não está prestando mais porque danificou, quebrou, eu tenho que pensar, será que vai ser útil para outro? Então isso é uma coisa. Mas o que ele está falando aqui é que a gente não tem que se atentar só na caridade material. Ele está chamando a atenção aqui para nós que muitas pessoas são carentes de amor. E para falar desse tema de caridade, eu acho que uma pessoa que a gente pode trazer como exemplo, que passou uma vida exemplificando para nós, é Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, para quem não sabe, nasceu na Albânia. Ela não nasceu na Índia. Ela, aos 19 anos, ela ingressa num convento, porque ela já sentia essa veia religiosa de ajudar o próximo desde menina. Ela era de família abastada. E ela fica num convento e ela é transferida para Calcutá, na Índia. E lá ela fica por 20 anos numa escola, que era uma escola que só podia ser frequentada por moças de uma casta muito rica, porque na Índia os grupos são divididos por castas da sociedade, né? Quem nasce numa casta privilegiada, favorecida, então tem de tudo. E, por outro lado, os que não têm são os miseráveis da sociedade. Então ela só dava aula para moças, era um colégio de moças, de uma casta bem privilegiada, com muito dinheiro. E ela fica por 20 anos lecionando nesse local. Mas às vezes, quando a gente está acomodado dentro das nossas posições, porque está confortável, está tudo bem, não me falta nada, de alguma forma a gente é cutucado. E a gente tem que ter essa atenção. Ela, uma vez, quando sai da escola, ela precisa ir num local, ela se dirige à estação de trem de Calcutá. E conta-se que essa estação de trem de Calcutá é algo assim que parecia uma saída de formigueiro. É uma multidão de pessoas se apertando como uma lata de sardinha para poder conseguir adentrar no trem, para pegar uma vaga, para ir de um lado para o outro. E fala que nas estações ali de trem de Calcutá, assim como pontos de metrô e lugares chaves de cada cidade, havia um grande número de mendigos, indigentes, pessoas ao redor pedindo esmolas, pedindo ajuda. Quando ela vai adentrar no trem, que ela já estava em cima do horário, ela escuta uma voz de um senhor bem fraca, falando: preciso de água, me deem água. E aquilo chama a atenção dela, ela percebe que no meio daquele barulho, do murmurinho da multidão, um zum, 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 ela escuta clara aquela voz: me deem água. E ela olha e ela vê que é um senhor que está caído na calçada, com farrapos cobrindo o seu corpo, uma idade talvez aparentando mais idade avançada do que realmente tivesse, pelo que o tempo fez com o seu corpo. Ela então não hesita, ela retira de sua bolsa uma garrafinha d'água que ela levava, porque a água naqueles tempos em Calcutá era algo raro, difícil. Então ela pega da sua garrafinha de água e vai até aquele senhor, senta no chão
aconchega ele no seu colo, nos seus braços, tira a tampinha da garrafa e dá de água para aquele senhor que estava pedindo. Ela faz um esforço muito grande, porque ele estava exalando um odor muito desagradável, muito forte, mas ela continua dando água para ele. Aquele senhor, então, trêmulo, já com o corpo muito frio, mais do outro lado do que aqui, agradece ela, fala: eu não sei o seu nome, mas meu muito obrigado. Eu vivi uma vida toda como animal, vivia nos lixos e muitas vezes sendo mordidos por ratos. Nunca nenhum outro ser, nenhum outro humano estendeu a mão a mim, muito menos me colocou no colo ou me deu água de beber. Eu vivi como um animal, mas agora posso morrer como humano, como gente. E eu te agradeço, eu sei que você deve ser uma santa. E ele desencarna no colo dela ali, 5 minutos depois de tomar a água. Aquela cena impacta ela de uma forma muito grande. Ela se levanta, porque ela precisava pegar o trem dela, e aquele senhor fica estendido, e ainda dá tempo dela olhar pela janelinha do trem, quando pessoas responsáveis jogam um lençol sobre o corpo dele, e ali ele fica na rua. Ela vai fazer o que tinha que fazer, retorna para o convento, mas aquele chamado, me dê água, fica na cabeça dela. E então ela decide falar com a superiora dela que ela precisava fazer alguma coisa, que ela precisava ajudar os pobres. E a superiora dela fala para ela: Teresa, não adianta você querer fazer isso. Você vai ajudar um, vai vir mais 100. Isso não vai acabar nunca. Ela não aceita essa resposta da sua superiora e decide sair do convento, ir para a rua ajudar. Porque ela fala: enquanto eu tiver 2 mãos, 2 braços, nem eu não vou permitir que ninguém mais morra como indigente na terra. Então ela arregaça as mangas e começa a ir para a rua mesmo de Calcutá, levando garrafinhas de água, levando porções de alimento e auxiliando aqueles miseráveis que estavam pela rua. O trabalho dela cresceu muito, se multiplicou para vários lugares, para outros países, outras cidades. Hoje a ordem de Madre Teresa de Calcutá é muito conhecida. As suas alunas, que eram alunas abastadas, começam a se tocar pelo trabalho, se sensibilizar pelo trabalho de Madre Teresa e começam a auxiliá-la também, multiplicando esse trabalho. Muitas vezes ela auxiliava pessoas que ela não conseguia se comunicar. E aí perguntavam para ela: como você consegue socorrer aquele que você não consegue se comunicar porque fala uma língua de você? Ela falou: se você sabe sorrir, tudo é possível. E ela continuava o trabalho. Então é um exemplo assim de um chamado que às vezes a gente tem e às vezes a gente não ouve. Ela fala claro, o primeiro momento ela teve uma repulsa de não chegar perto daquele senhor de rua. Imagina uma pessoa que viveu na rua o tempo todo, às vezes aquele cheiro desagradável de falta de banho. Como a gente fica, se ficar sem banho num dia, a gente já fica suando. Mas ela venceu essa repulsa. Da mesma forma como Francisco de Assis é chamado para socorrer o leproso, e a princípio ele recusa, vai se afastando, e quando ele socorre o leproso, eu já contei isso aqui, que ele beija a face do leproso, porque quando ele ouve a voz na cabeça dele, Francisco vai e reconstrói a minha igreja, ele beija o leproso e o leproso se transforma em Jesus, né? E fala para ele: sim, agora tu entendeste, vai e reconstrói a minha igreja. Madre Teresa também teve esse chamado através me dai água, como a mulher do poço, quando Jesus está tomando água no poço, aguardando aquela mulher, e ele pede água para ela, né? E ela fica surpresa, né? Como estariam falando com ela, uma samaritana, uma pessoa mal vista, ela já ia em horários diferenciados no poço, porque ela já havia tido 5 maridos, então era uma pessoa que não era bem vista na sociedade. E ele pede para ela se pode dar água, e aí depois ele explica para ela: se tu tomares da água que eu te dei, nunca mais que eu te der, nunca mais terás sede. Então, às vezes, no nosso dia a dia, a gente tem sede, mas sede de quê? Eu posso ter bens materiais, eu posso ter um bom carro, um bom trabalho, eu posso ter uma família equilibrada, boa, eu posso estar satisfeito com aquilo que eu tenho materialmente. Mas no Evangelho, aqui no Segundo Espiritismo, fala pra gente que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações.
que nós passaremos por muitas vicissitudes e dificuldades, mas que essas vicissitudes e dificuldades são alavancas de crescimento, são propulsões que a vida coloca em nossa existência para que a gente transforme o nosso comportamento, muitas vezes equivocado, mas que estamos cegos para realizar essa transformação. Ele aqui vai falar para nós de que essa mensagem é de um espírito protetor, 1861. Ele fala assim: Deus certamente nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente, olha só o que ele fala, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, o qual se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Então ele está falando do corpo físico. Então quando a gente encarna, a encarnação ela propicia para nós uma oportunidade de evolução muito maior. Porque primeiro a gente tem o esquecimento, mas eu trago a minha bagagem moral e intelectual. Então eu trago determinadas tendências e comportamentos dentro de mim. Mas pelo esquecimento da reencarnação, eu sou convidado a desenvolver novas habilidades, novos comportamentos, construir novas famílias, e a partir daí eu vou me desenvolvendo. E aí ele continua: sem contar as vicissitudes rotineiras da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências e vossas necessidades é também um meio de vos aperfeiçoar, exercitando-os na caridade, pois não é senão através das concessões e sacrifícios, muitos, que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Então ele fala assim, a verdadeira felicidade, ele vai falar aqui para nós, a gente só vai encontrar na ajuda ao próximo, na caridade. Porque ele fala que, caso contrário, por mais bens materiais que nós tenhamos, chega sempre um momento que eu quero mais, eu anseio por mais, eu busco por mais. E essa busca ela vai ser só saciada com a ajuda ao próximo. Então, quando a gente faz um bem, quando a gente tem um ato de carinho, de amor, de caridade, quando eu agora falo aqui um ato de caridade, não só uma caridade material, quando você pode fazer uma caridade material, você se sente muito bem, né? Mas também uma caridade moral, em escutar, auxiliar, abraçar, estender a mão, fazer um trabalho comunitário. Isso te traz um bem-estar tão grande que você libera determinados hormônios no teu corpo físico e esses hormônios vão servir como tampões nas tuas tendências de desenvolver doenças do corpo físico. Cada vez que você faz o bem, esses hormônios circulam na tua corrente sanguínea e é como se eles fossem funcionando como uma borracha, apaziguando, apagando, diminuindo as labaredas daquelas talvez doenças que estão para se manifestar que você traz da tua história ancestral e espiritual. Porque a gente sabe que cada um de nós traz tendências a desenvolver doenças de acordo com as nossas escolhas e comportamentos em vidas passadas e também de vidas atuais. E essas vidas que eu tive, muitas vezes não foram com comportamentos muito adequados, deixaram marcas no meu perispírito. Porque tudo que eu faço, o meu perispírito registra. E esse perispírito é o responsável, que é o meu modelo organizador biológico, sempre dos próximos corpos das nossas encarnações. Então, no nosso corpo atual, eu trago registrado tudo que eu fiz de bem e de mal em outras existências. E as predisposições genéticas e espirituais que eu trago para desenvolvimento de doenças. Então, quando eu faço bem, é como se eu estivesse pegando uma borrachinha e estou apagando um pouquinho aquelas predisposições de doença. Porque quando eu faço o bem para o meu próximo, eu estou fazendo, na verdade, o bem para mim. Ele vai falar aqui ainda, olha só que interessante. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, pois é Deus quem quer que todos sejamos iguais. Não despreze ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós para que sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem levados às verdadeiras leis de Deus, não mais haverá necessidade desse tipo de ensinamento. Ou seja, ter pessoas criminosas, ele fala entre nós. E todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados com suas tendências em mundos harmonicamente inferiores, no quais serão atraídos por suas tendências. A gente está vendo hoje na sociedade alguns comportamentos em relação, por exemplo, à mulher, a criança, a maltrato de animais, corrupção,
Então a gente está vendo que determinados comportamentos que chamam a atenção da gente e às vezes despertam em nós revolta, raiva, vontade de fazer justiça com as próprias mãos. E aí a gente, às vezes numa rede social, é muito fácil a gente se manifestar, criticar, xingar, falar mal, como por exemplo foi o caso daqueles meninos que agrediram aquele cão orelha, que ficou muito marcado aí na sociedade. Muito fácil para todos nós criticarmos, mas aí eu pergunto assim, né, eu falo assim, e não estou defendendo os meninos aqui, porque eu acho que para toda ação tem uma reação, e se existe uma lei, existe uma justiça, ela precisa ser exercida pelas pessoas cabíveis e competentes. No entanto, são garotos que provavelmente não tiveram ainda uma educação adequada, talvez tenham um abuso ainda do seu livre-arbítrio, às vezes pelo poder financeiro que possuem. Mas eu pergunto assim, e se fosse conosco? E se fosse um filho nosso? O que eu ia querer? Eu ia querer justiça ou misericórdia? A lei divina, a lei de Deus, ela é sempre misericordiosa. Ela propicia que nós corrijamos o nosso trajeto pelo amor. Nos coloca sempre na nossa frente oportunidades da gente mudar e escolher novos caminhos. Por mais malvado que seja um homem, por pior que tenha sido a sua atitude perante a sociedade, um assalto, um assassinato, uma traição, e aquele cidadão está preso na cadeia. Ninguém o quer, ninguém o ama, todos o odeiam, falam mal dele em todos os lugares. Mas no dia de visita está ali a sua mãezinha se submetendo àquela revista que ela tem que tirar a roupa toda, ser revistada, faz a tortinha ou o bolo que o filho tanto gosta, e vai lá, aquele cara pode ter 40, 50, 60 anos. Para ela é o filhinho dela amoroso. Ela está ali todo domingo, porque ela quer que aquele menino, aquele rapaz, aquele homem, aquele senhor, ela tenha a esperança que ele se redima. Esse é o amor do Pai, do Deus, que eles falam aqui no Evangelho. É um amor misericordioso, no qual ele não julga, porque ele entende que somos crianças imperfeitas no caminho de aprendizado. E olha qual é o guia que ele dá para a gente aqui. Quando a gente vê alguém com uma atitude muito equivocada, olha só a caridade que a gente pode fazer. Deveis a esses de quem vos falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. Não. A morte que se lhe inflige é muito amena para um ser como este. Não, não é assim que deveis falar. Olhai Jesus, vosso modelo, que diria que se visse-se feliz. Lamentá-lo, e iria considerá-lo um doente muito miserável, estender-lhe a mão. Vós, na realidade, ainda não podeis fazer isso, mas podei ao menos orar por ele, assistir seu espírito durante os instantes que ainda deve passar na terra. Se orares com fé, o arrependimento pode tocar-lhe o coração. Ele é tão vosso próximo quanto o melhor dentre todos os homens. E aí eu me lembro, quando Jesus veio, era a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Matou, vai morrer, roubou, vai perder a mão, né? Era assim. Mas aí vem Jesus e fala para dar outra face. Vem Jesus e fala, se te pedirem para andar 1000 passos, anda 2000. Vem Jesus e fala, se te pedirem a túnica, dá a capa também. E aí ele finaliza com a cereja do bolo, ama teu próximo como a ti mesmo. Muito complicado. Quando Pedro pergunta para ele, quantas vezes tem que perdoar? 7 vezes? Já é bastante, né? 7 vezes 70. Ou seja, infinitas vezes. Mas é duro, né? A gente fazer isso dentro da sociedade, a gente não consegue. Mesmo com, às vezes, com um parente dentro de casa que te incomoda, te perturba, 2, 3 vezes você já não quer mais ver o cara. Um companheiro de trabalho que às vezes te perturba, algum colega da rua, você está sempre a ponto de bala para explodir. E o Evangelho fala totalmente ao contrário, né? Para a gente ser benevolente, calma, porque ele vai falar, aqui um pouquinho mais à frente, ele vai falar um pouquinho sobre o duelo também. Hoje o duelo a gente não vê tanto na rua como se via antigamente. O duelo era uma atração antigamente nos povos. O povo se reunia na rua para ver aqueles 2 indivíduos duelarem, porque sabiam que dali ia saber um morto e um vivo. Ou às vezes os 2 mortos, dependendo do tipo de arma que se utilizasse. E ele fala que o duelo naquela época ali era algo, como era algo premeditado, estudado, né, e que a pessoa sabia que um ia sair morto ali, era algo não bom visto aos olhos de Deus.
Ele fala que nos dias de hoje ainda existem outros tipos de duelos. Às vezes a gente trava um duelo mental com uma outra pessoa, né, desejando mal, desejando que coisas boas não aconteçam. Isso é um dos duelos bem sentidos. Por exemplo, num processo obsessivo, às vezes o processo obsessivo ele tem uma coesão, né, um equilíbrio ali. Quando eu digo equilíbrio, uma junção entre o espírito desencarnado e o encarnado. Mas muitas vezes o espírito desencarnado fala: eu não aguento mais o encarnado pensar em mim, não me abandona, fica sempre me chamando. Então a gente tem embates mentais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente faz, porque muitas vezes esse obsessor que nos acompanha, que a gente chama de obsessor, que simplesmente é um espírito desencarnado, ele não está colocando nenhuma tendência dentro de mim. Ele simplesmente está dilatando aquilo que eu já trago de tendência. Se eu tenho raiva de alguma coisa, ele simplesmente está dando cor e vida ao que eu já trago de matriz dentro de mim, como predisposição para determinado comportamento nocivo dentro da sociedade. Então eu preciso estar sempre me policiando. E no quesito caridade, ele fala que a caridade é algo que desperta em nós, às vezes, outras virtudes que estão adormecidas. Quando eu faço a caridade, eu desenvolvo compaixão. Quando eu faço caridade, eu desenvolvo paciência. Eu desenvolvo muitas virtudes que vão culminar com o amor, que é a virtude que ele fala, que é a culminância, que é onde a gente chega na evolução do átomo ao arcanjo. Ele fala que o anjo é amor em vida, é o tempo todo vivendo amor. Então a caridade ela vai despertar em nós sentimentos e ferramentas para que a gente desenvolva essa culminância do amor. A gente vai ver várias citações dentro do Evangelho sobre essa parte de caridade, né? Mas ele vai falar aqui tá aqui, se alguém vos bater na face direita, oferece-lhe a outra, quando ele vai falar, ele fala assim: ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que se vingar dele. Devido ainda a esse motivo acima mencionado, que faz com que a vista não alcance além do presente. Quantas vezes a gente é provocado de alguma forma porque a gente cria expectativas nas pessoas. Eu crio expectativa que o meu colega de trabalho vai agir de uma forma e vai fazer de um jeito. Eu crio expectativa que o meu marido, que a minha esposa, vai ter uma conduta perante a mim. Eu crio uma expectativa que o meu filho vai fazer algo, que vai ter uma profissão, que vai ter esse comportamento. E quando eu crio expectativas, que fui eu que criei expectativa, porque não foi aquela pessoa que falou para mim que seria assim, mas eu, nos meus pensamentos, eu achei que seria melhor assim. E aquela pessoa, seja uma pessoa mais próxima ou um pouco mais afastada, não consegue suprir a minha expectativa, o que acontece? Eu me decepciono. E quando eu me decepciono, e muitas vezes eu vou para o embate, eu vou cobrar alguma coisa, começa a discussão. Então ele fala aqui que numa discussão, às vezes é muito melhor a gente se calar do que a gente ir para o embate. E hoje a gente vê muitas pessoas indo para o embate. Então também é uma espécie de caridade, porque muitas vezes você tem certeza que você está certa, mas você vai ficar discutindo por quê? Para quê? Para que você vai ficar chamando a atenção daquela pessoa? Só para dizer que... Então deixa para lá. Às vezes é melhor calar. Tem coisas que você pode falar uma vez ou duas, mais que isso não adianta, porque aí você já está dando, como é que fala? Murro em ponta de faca, né? Que fala. Então não adianta, vale a gente fazer o nosso papel. Para finalizar, quando perguntavam assim para a Madre Teresa, né? Qual que é o seu segredo do seu sucesso? Porque tudo que você faz tá tudo tão certo, né? As coisas se multiplicam. Ela fala: eu rezo. Era o sucesso dela que ela falava, né? E aí, quando ela recebe o Nobel da Paz, em 79, ela vai fazer um discurso, e no discurso dela ela fecha o discurso falando assim, ó: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo, usemos o amor e a compaixão. E ela fala: se todos nós tivermos como foco a dignidade e o amor aos que morrem abandonados, o mundo será melhor. Então ela deixou essa mensagem no discurso dela quando ela ganhou o Nobel da Paz, né? Então é uma das pessoas aí que a gente tem como exemplo. Tantas outras pessoas, o próprio comportamento e a vida de Francisco Cândido Xavier, o
própria vida do Divaldo Pereira Franco, que desencarnou há pouco tempo, a construção que ele fez, a Mansão do Caminho, né? Tantas crianças que ele ajudou, quantas famílias. Em cada cidade, cada um de nós conhece pessoas, às vezes próprio na nossa própria casa espírita, pessoas que trabalham em silêncio, que ajudam muitas pessoas. Isso é importante, isso não dá ibope. Isso o jornal não vai mostrar, porque não... fulano de tal plantou 4 árvores na rua dele, comprou do dinheiro dele, isso vai dar ibope? Não, então a TV não vai mostrar. O cidadão pegou o carro, atropelou mãe e filha no ponto de ônibus, não sei o que, fugiu, arrastou não sei o quem. Aí todo mundo fica babando na televisão, dá ibope. Então a gente precisa aprender também a selecionar o conteúdo que a gente assiste e escolhe nas nossas mídias, para que a gente também possa multiplicar as coisas do bem e não só as coisas do mal. Bom, então agradeço a todos. Meu muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com os senhores. Boa noite.